Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em João 16, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 16, 14. Antes de ler, hoje eu vou estar falando sobre um culto agradável a Deus. Como é um culto agradável a Deus? E eu vou aproveitar o ensejo e falar sobre um tema que é muito polêmico, mas eu creio que a igreja ela precisa ser esclarecida na palavra de Deus a respeito das coisas que têm acontecido nesses últimos dias nas igrejas. Nós vemos, irmãos, que nas diversas denominações cristãs, evangélicas, há uma variação muito grande a respeito de como é um culto agradável a Deus. E há um movimento atual na igreja, que muitos conhecem como reteté, que outros falam de outras expressões, mas essa é a mais conhecida. E eu quero abordar um pouco especificamente isso, mas destacando como é um culto agradável a Deus. Um culto agradável a Deus. E eu quero, irmãos, basear o que eu vou dizer não em achismos, nem em opinião própria. Eu quero aqui mostrar o que a palavra de Deus vai dizer a respeito de um culto. Como é que o culto deve ser para o Senhor? Como um culto agrada o coração de Deus? Então, o primeiro versículo que eu gostaria de ler para os irmãos é esse de João 16, 14, que ele já nos ensina algo aqui fundamental e que infelizmente muita gente esquece. Diz assim, falando do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus diz: Ele me glorificará, ou seja, dará glória a mim, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Repetindo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, irmãos, nós vemos aqui uma coisa muito importante antes de iniciar sobre o culto a Deus. O Espírito Santo ele foi enviado com a missão de glorificar o nome de Cristo. Tudo aquilo que o Espírito faz, preste atenção que isso é muito importante. Tudo aquilo que o Espírito faz na nossa vida e através de nós, todo mover espiritual em um culto a Deus, seja no culto que nós prestamos na nossa casa ou no culto público, na congregação, tudo é pelo Espírito de Deus. Todo mover que é verdadeiramente espiritual, sobrenatural, ele é pelo Espírito de Deus. E todo o propósito do Espírito de Deus é glorificar o nome de Cristo. Tudo aquilo que Ele faz, que Ele realiza no meio da igreja, nas nossas vidas e através de nós, é com o propósito único de glorificar primeiramente o nome de Cristo. Então, daí nós já aprendemos uma coisa muito importante. Qualquer coisa, irmãos, seja o que for, qualquer experiência pessoal nossa, qualquer tipo de prática em um culto, ele tem que dar glória para o nome de Cristo. Aleluia. Se o nome de Cristo não estiver sendo glorificado naquilo, não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tudo faz para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele foi enviado com esse propósito para a terra. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para os irmãos. Então, irmãos, atualmente diversas igrejas têm adotado vários tipos de práticas nos cultos. E, como eu falei, conhecidas
vulgarmente pelas pessoas como reteté. Eu não gosto nem desse nome não, mas é o nome que o pessoal usa. Eu vou usar aqui para descrever essa prática, que eu não sei nem se tem outro nome, o que eu conheço é esse. Então, o que significa isso? Nós vemos vários cultos onde as pessoas praticam e tem vários tipos de atitudes, e a gente fica se perguntando, muita gente fica se perguntando, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Será que isso é do Espírito? Será que isso não é do Espírito? Nós vemos pessoas, por exemplo, caindo no chão, caindo a rodo de 150 pessoas, até pessoas rindo sem parar, pessoas imitando animais, pessoas rugindo como um leão, uivando como um lobo, rastejando no chão, andando de quatro, girando incansavelmente, fazendo movimentos assim, loucamente no ar, com os braços, com as pernas, pulando, sabe, vários tipos de atividades na igreja. E a gente fica olhando aquilo e se perguntando, será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Será que o Espírito está nisso? Será que não está? Eu quero avaliar aqui, irmãos, o que a palavra de Deus diz. E eu queria que a gente entendesse aqui uma coisa. Cada um tem a sua experiência pessoal com Deus. Eu não sei qual é a sua. Eu sei da minha experiência pessoal com Deus. E eu não posso julgar a experiência pessoal de ninguém. Mas eu posso ensinar o que a palavra de Deus diz sobre um culto a Deus. E aí nós julgarmos as experiências de acordo com a palavra de Deus. Porque o que prevalece no culto, irmãos, não é a experiência pessoal, mas a palavra de Deus, ela tem preeminência, ela prevalece sobre qualquer coisa. Qualquer tipo de prática que contraria a palavra de Deus não glorifica o nome do Senhor e não vem do Espírito, se tiver contrário à palavra. Então a palavra, ela tem a primazia, e uma experiência pessoal, ela não pode virar doutrina, principalmente quando não há base bíblica. Eu não posso colocar aquilo como verdade absoluta para todos. Então a gente tem que já entender isso de início. Então, todos esses tipos de coisas têm sido atribuídos ao Espírito Santo. Mas o que será que é realmente do Espírito? E talvez você esteja pensando assim, irmão, tenha cuidado, você não pode julgar os outros. Não julgue as pessoas, não julgue a experiência dos outros. Tenha cuidado, porque você vai acabar blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A própria Bíblia diz que nós temos que julgar as coisas. A própria Bíblia diz isso. E eu vou mostrar nos textos que eu vou ler aqui de 1 Coríntios 14. E eu vou já adiantando que Paulo diz, julgai as profecias. Ou seja, você tem que analisar as coisas no culto. Não existe isso da gente ser alienado e não analisar as coisas que estão ao nosso redor. Isso não existe, irmãos. A Bíblia até diz, provai os espíritos para ver se são de Deus. Existe um dom chamado de discernimento de espíritos, que Deus nos dá para que a gente tenha discernimento do que é de Deus e do que não é. O próprio Jesus diz que nós temos que nos acautelar dos falsos profetas, ter cuidado e analisar segundo a palavra, se as suas obras são de Deus, se não são de Deus. Ou seja, a Bíblia está recheada de versículos onde nós somos chamados a julgar certos tipos de práticas e ensinamentos para ver se vem de Deus e se não vem, de acordo com a palavra de Deus, não com o que a gente acha, mas com o que a palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus, diz. E sobre essa questão de blasfemar contra o Espírito Santo, que as pessoas logo dizem, irmão, não falem nada contra o que acontece na igreja, você vai estar blasfemando. Irmãos, deixa eu dizer o seguinte, a gente tem que se posicionar no que a gente vê. Porque eu digo uma coisa para você, certas práticas acontecem nas igrejas, e ou aquilo vem de Deus, ou vem da carne, ou pode vir até do diabo. Se eu julgar algo que é de Deus como sendo do diabo, com certeza eu estou pecando contra Deus. E da mesma maneira, se eu atribuir uma prática que é do diabo para o Espírito Santo, eu também estou pecando contra Deus. Se algo que é carne, que é diabólico, que eu estou dizendo ali é o Espírito,
Ali é o Espírito que está agindo. Eu também estou blasfemando. Eu estou pecando contra Deus. Então eu tenho que ter cuidado de analisar segundo o que a Bíblia diz e não segundo o que eu acho. Nós temos que ter esse cuidado, mas nós temos que nos posicionar diante de Deus, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro e ter medo de analisar as coisas, porque já imaginou, irmãos, se a gente tomar a posição de ser alienado? Você já imaginou a que ponto vai chegar a igreja evangélica? Se a gente assumir a seguinte posição: não, irmãos, a gente não pode julgar nada. Qualquer coisa que acontecer na igreja, se a pessoa está dizendo que vem do Espírito, a gente tem que aceitar que vem do Espírito mesmo e deixar acontecer à vontade. Já imaginou no que isso dá, irmãos? Imagine aí onde a gente chegaria se a gente de repente aceitar tudo aquilo que as pessoas quiserem fazer no meio da igreja, dizendo que ninguém pode analisar nada segundo a palavra. Já imaginou onde a gente iria chegar? A gente ia ver as coisas mais bizarras no meio das igrejas e ninguém ia poder dizer nada, porque não julgue, irmãos, não julgue. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Nós temos que analisar pela palavra de Deus. Uma coisa, por exemplo, só para dar um exemplo de como a gente tem que saber avaliar as coisas. No passado existia muito a chamada prostituição cultural. Vou dar só um exemplo exagerado para você entender. Existia a chamada prostituição cultural. Nas cidades pagãs, como a cidade de Corinto, por exemplo, que eu vou ler o texto aqui para vocês, que é da carta de 1 aos Coríntios, existia a prostituição cultural. Era cultura naquela época. Já pensou se os irmãos da igreja de Corinto começassem a dizer assim lá dentro da igreja? Só para você imaginar. Olha, a prostituição cultural pode ser feita também aqui, na versão cristã. As pessoas podem começar a ter relações sexuais aqui dentro da igreja e aquilo ser um sacrifício agradável a Deus, ser algo produzido pelo Espírito Santo. Vamos implantar aqui no meio da igreja. E aí é Deus que está operando. Já imaginou? Se isso de repente as pessoas começam a implantar tudo o que quer e dizer: olha, é o Espírito, não pode julgar, é o Espírito que está agindo, deixa o Espírito agir. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, analisar pela palavra, para ver se aquilo está ferindo algum princípio bíblico, se aquilo está ferindo alguma verdade da palavra de Deus. E aí você pode estar se perguntando: irmão, tem como eu avaliar essas coisas pela palavra de Deus? Tem, meu irmão, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina, e é o que a gente vai ver hoje aqui. Eu vou mostrar para você na palavra. Não é o que eu acho, não. É o que Deus diz. Como deve ser o culto a Deus. Porque a gente tem que entender uma coisa, irmãos. O culto a Deus, ele não é do jeito que a gente quer. O culto a Deus é do jeito que Deus deseja. Quem estabelece como é um culto agradável a Deus é Deus. Não sou eu que digo o que agrada a Deus, é Deus que diz o que agrada a Ele. E eu tenho que agradá-lo. Desde o Antigo Testamento é assim. Deus foi quem disse, tintim por tintim, como deveria ser o culto agradável a Ele no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não foge esse padrão. Deus estabelece como é que é um culto agradável a Deus. E eu tenho que me moldar ao padrão de Deus, não o que eu acho que agrada a Deus ou não. Então, irmãos, só para a gente entender, esse movimento que eu falei, ele já vem de muitas décadas, já acontece esse tipo de coisa, mas ele se tornou mais conhecido na década de 90, numa igreja do Canadá, a chamada Igreja do Aeroporto, na cidade de Toronto, do Canadá, e ficou conhecido como a Bênção de Toronto, onde começou fortemente esse movimento de unção do riso, de cair no espírito, de imitar animais, todas essas coisas. Começou lá e se expandiu rapidamente pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pela África, por vários países, por muitos expoentes neopentecostais, como por exemplo Kenneth Hagin, Benny Hinn, são muito propagadores dessas práticas e são muito conhecidos no meio evangélico. E as pessoas gostam de ler os seus livros, de acompanhar
suas pregações, seguir suas doutrinas. Tem gente que segue tudo que eles dizem como se fosse palavra de Deus. Esses homens são muito influentes no meio evangélico. Então isso se difundiu rapidamente. E hoje no Brasil isso é comum nas igrejas. Muito comum. Mas se a gente olhar até a igreja pentecostal tradicional, pentecostalismo tradicional, ele se posiciona contra muitas dessas práticas. Tem um pastor muito conhecido da Assembleia de Deus, chamado Ciro Sanches, que ele combate duramente essas coisas e é até muito criticado por isso. Então, vamos ver aqui 1 Coríntios, irmãos. Abra aí 1 Coríntios 14, versículo 20. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é que nós devemos ser pessoas maduras. Devemos ser pessoas maduras na fé. 1 Coríntios 14, 20. A palavra de Deus diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, na maneira de vocês analisarem as coisas, não sejam como meninos. Meninos são pessoas que não têm discernimento, não têm capacidade de julgar, não têm capacidade de analisar. Menino, ele não percebe as coisas, ele é infantil, ele não cresceu, ele não amadureceu ainda. E Paulo está dizendo: irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia sim, ou seja, na maldade, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, ou seja, quanto ao ato de você julgar as coisas, de analisar, sejam homens amadurecidos, ou seja, age com maturidade, com discernimento, com sabedoria de Deus, com a mente de Cristo que Deus deu a vocês. Saibam analisar racionalmente pela palavra tudo aquilo que vocês ouvem e veem. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Porque a igreja de Corinto, irmãos, tinha um problema sério. Eles não tinham maturidade espiritual. Por isso que Paulo falou muito a respeito do culto para eles, porque acontecia muitas coisas no culto ali que não estava agradando a Deus. Não estava trazendo glória para o nome de Cristo, porque eles não tinham maturidade. Nós vemos pelo contexto desse capítulo que a igreja de Corinto estava sendo imatura durante o culto. Por isso muitos problemas surgiram por causa do uso errado dos dons. Principalmente com relação ao dom de falar em línguas. Que eu não quero focalizar no dom de línguas. Mas o problema que Paulo estava tratando aqui envolvia muito o dom de línguas, a maneira como é usado na igreja de Corinto. Mas a gente aprende alguns princípios com o que ele ensina a respeito dessas coisas. O que acontece no culto, irmãos, não pode trazer escândalo, principalmente para os incrédulos. E aí eu quero que você leia agora o versículo 23. Leia o versículo 23, o que é que Paulo diz. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, ele está falando do dom de línguas, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Veja só o problema que Paulo está tratando aqui. Às vezes na igreja de Corinto, o dom de línguas era tão enfatizado que a igreja toda, de repente, estava falando em línguas estranhas. E era uma confusão, ninguém entendia nada, porque as pessoas falavam em línguas, não havia intérprete, todo mundo falava muito alto, e falava todo mundo de uma vez, e aí ninguém se entendia. E Paulo, imaginando aquela cena, ele diz: se entrarem indoutos ou incrédulos no meio de vocês, como é que eles vão reagir vendo essa situação? Eles não vão achar que vocês estão loucos? Ou seja, veja a preocupação de Paulo com a questão do escândalo da igreja
não servir de pedra de tropeço para os ímpios. Porque Paulo imaginava um ímpio chegando ali, e ele sabia que ele ia se escandalizar com aquela situação, porque ele não ia entender nada, ele ia achar que era uma loucura, e ele ia embora achando que Deus não estava ali naquele lugar operando. Então, uma das coisas que nós vemos aqui, irmãos, que a gente precisa entender: tudo aquilo que a gente faz na igreja, eu não posso pensar só em mim mesmo, no que agrada a mim, ou no que eu acho bom. Quando eu estou num culto público, eu não estou no meu quarto, na minha casa. Se você é uma pessoa que gosta de manifestações bem extravagantes, na sua casa você pode realmente ficar à vontade. Se você quiser, você planta bananeira, você dá mortal de cima da cama, você faz o que você quiser. Você se joga no chão, você grita, você se taca nas paredes, você faz o que você tiver vontade de fazer. Mas se você está no meio de muitas pessoas, é isso que Paulo está ensinando. Se você está num culto público, você não pode se preocupar só com o que lhe agrada, porque muitas outras pessoas estão ao seu redor, e muitas vezes incrédulos. Então eu tenho que analisar se o que eu estou fazendo está causando escândalo para as pessoas, principalmente para quem não conhece a Jesus. E escândalo significa o quê? Você colocar uma pedra de tropeço para alguém, você ser um motivo para alguém se afastar de Deus. Isso é um escândalo. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa postura quando nós estamos diante dos outros, principalmente quando nós estamos num culto a Deus. Nós temos que ter sabedoria, discernimento espiritual de como nos comportar. É óbvio aqui a exortação de Paulo a respeito da restrição que a pessoa tinha que ter consigo mesmo, de como saber se comportar no culto, para não causar escândalo para as pessoas. E interessante que nessa questão de escândalo, Paulo ensina uma coisa que é muito interessante, mas que muita gente não valoriza. Lá em Romanos 14, Paulo ensina que se o meu irmão se escandaliza porque eu como carne, nunca mais eu vou comer carne. Paulo ensina isso. Tem muita gente que pensa assim: eu não estou nem aí porque os outros pensam, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ser do jeito que eu quiser. Se o outro quiser se escandalizar, que eu não estou nem aí. Não era essa a postura que Paulo assumia. Ele ensina lá em Romanos 14 que os irmãos deviam ter respeito, consideração para com o irmão mais fraco, que não tem maturidade, e principalmente com incrédulos. Que se eu sei que algo escandaliza alguém, se eu sei que algo choca alguém, eu tenho que me refrear para que o nome de Cristo não seja de repente escandalizado diante dos outros. Isso é a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa carta de Coríntios. E aí eu queria que você refletisse, baseado nesse movimento atual que eu estou falando, eu queria que você refletisse no seguinte: se um incrédulo chegar numa igreja e ver as pessoas ali no reteté, você sabe como é que é? Você já viu, deve ter visto os vídeos no YouTube, como é que é o movimento dentro da igreja. Que reação ele terá? Eu quero que você imagine isso. Você acha que acontecerá com ele o que Paulo disse que deveria acontecer a um incrédulo quando este entra numa reunião cristã? Veja o versículo 25, o que Paulo diz que tem que acontecer com o incrédulo quando ele chega no culto. Versículo 25. Leia o 24 também. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então olha o que Paulo está dizendo. Se está acontecendo algo que vem do Espírito, que está trazendo edificação, que está trazendo glória para o nome de Jesus, que as pessoas conseguem compreender aquilo ali, que traz uma mensagem, tem um propósito, então aquilo ali vai fazer o incrédulo se voltar para Deus. Aí você imagina, você entra num culto, aí vê um monte de gente rodando, um monte de gente caindo no chão, um monte de gente rindo sem parar, uns se batendo nos outros, um monte
de gente gritando e pulando e não sei o que. Aí entra o incrédulo ali no meio do culto. Qual é a reação que você acha que ele vai ter? Eu quero que você reflita nisso. Como é que você acha que ele vai se sentir diante daquele ambiente? Pense com você mesmo, como você se sente quando você vê essas coisas. Imagine que você está naquele meio. Como um incrédulo se sentiria? Irmãos, a maioria das pessoas que você for conversar sobre isso, ele vai se sentir escandalizado, ele vai se sentir chocado, ele não compreende muitas daquelas coisas, para ele não faz sentido. Então a gente deveria refletir sobre a maneira como a gente manifesta o nosso culto público diante de Deus, irmãos. Isso é só o primeiro ponto, viu? O cabo vai engrossar um pouquinho mais, fica calmo aí. Tudo no culto, irmãos, deve servir de edificação para as pessoas. É outra coisa que a gente tem que entender. Versículo 26 de 1 Coríntios 14. Veja o que Paulo diz. O que fazer, pois, irmãos? Ou seja, como se comportar? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Salmo aqui ele está falando de louvor. O salmo é os louvores a Deus, do Antigo Testamento. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para o quê? Edificação. Qual é um dos propósitos principais do agir do Espírito no culto? Edificação do corpo de Cristo. Tudo aquilo que o Espírito promove tem que ser para a edificação da minha vida e da sua vida. Tudo aquilo que Ele faz tem o propósito de glorificar a Cristo e de trazer edificação para a igreja. Ou seja, trazer crescimento para a igreja, irmãos. É algo que é feito com propósito. Não é algo que é feito aleatoriamente, sem motivo, sem propósito nenhum. Irmãos, tudo que o Espírito faz, Ele faz com um propósito específico. Ele não faz algo na vida de alguém ou através de alguém só por exibição de poder, só para mostrar a espiritualidade, só para a pessoa parecer que é espiritual. Ou nada, irmãos, é feito sem um propósito. Todo milagre, manifestação de dom de Deus tem o propósito de glorificar a Cristo e de trazer edificação, crescimento espiritual para a igreja que está ali naquele momento, naquele culto. O propósito do Espírito é esse. Então, irmãos, se não há crescimento, se não há propósito, se não há ali um motivo, não vem do Espírito. Pode ter certeza. Se algo não está edificando a vida nem da pessoa e nem da igreja, não traz crescimento espiritual, não vem do Espírito. Porque tudo que o Espírito faz é para produzir crescimento na igreja. Não é só por exibição, por parafernália, nada. Então, se não vem do Espírito, vem de quem então, irmãos? Se não vem do Espírito, pode estar vindo do homem, da carne, das minhas emoções, ou pior, pode estar vindo do inimigo. Não, irmão, o inimigo não faz isso no meio da igreja, não. Meu irmão, aquele que dá lugar ao inimigo, o inimigo usa. E não pense que ele não pode usar alguém dentro da igreja, não, porque se tiver alguém que der lugar para ele dentro de uma congregação, ele usa. Ele usa porque a pessoa está dando lugar, não está dando glória a Deus, mas está emprestando a vida para o inimigo. Ele pode fazer isso. 1 Coríntios 12:7 diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito se manifesta na vida de cada pessoa nos dons para o que for útil, para trazer crescimento, para trazer amadurecimento na igreja, para fazer a igreja ser transformada conforme a imagem de Cristo. E aí eu quero que você reflita em outra coisa, analisando a situação que a gente vê em muitos cultos hoje.
Você acha que edificam a vida das pessoas? Você acha que revela algo mais sobre Deus para as pessoas? Aquilo ali está fazendo a igreja crescer, está fazendo as pessoas amadurecerem, aquilo está produzindo um crescimento espiritual. Quando você vê, pensa em todas essas manifestações que eu falei já, quando você vê tudo isso, aquilo de alguma maneira você acha que está te acrescentando alguma coisa? Você está crescendo com aquilo? Você está mais parecido com Cristo por causa daquilo que está acontecendo? O Espírito está produzindo aquilo para fazer a igreja ficar mais santa? O que você acha que está acontecendo? Está trazendo edificação realmente? Ou é só um exibicionismo? Uma coisa que acontece no momento ali e não produz nada? Como um vento que passa e nada acontece nem na vida daquela pessoa, nem na vida da igreja. Então são essas coisas que a gente tem que analisar, irmãos. A gente tem que saber discernir. Está havendo edificação para nós isso aqui? Deus está sendo glorificado nisso. Então é essas coisas que a gente tem que analisar, irmãos. Que a gente tem que ter em mente quando a gente está no culto. Outra coisa, o Espírito não faz as pessoas perderem a consciência ou o domínio sobre si mesmas. Isso aqui é muito importante. Muito importante, preste atenção. Porque Paulo ensina aqui uma coisa muito clara. 1 Coríntios 14, 32. Leia aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 32. É um versículo que muita gente não presta atenção. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tem muita gente que pensa que esse versículo está dizendo que o Espírito Santo está sujeito aos profetas, ou seja, a pessoa que está sendo usada pelo Espírito. Esse versículo não está dizendo isso. Se você pensava isso, leia direito com atenção o que o versículo está dizendo. O Espírito dos profetas é o nosso próprio Espírito. Está sujeito aos próprios profetas. Ou seja, em nenhum momento, irmãos, entenda isso, em nenhum momento nós perdemos o controle sobre nós mesmos, da nossa consciência e daquilo que a gente faz. Em nenhum momento. Se alguma vez você disse ou pensa que o Espírito de Deus lhe tomou de uma maneira, à força, incontrolável, e você diz assim: não, irmão, eu não tive controle sobre isso. Eu tive que fazer aquilo, eu tive que agir daquela maneira, porque foi incontrolável. Era como se os meus membros não fossem mais meus. Eu tinha que fazer aquele movimento todo, todas aquelas coisas, porque é o Espírito de Deus, e eu não podia me conter. Eu tive que falar aquelas coisas, agir daquela maneira. Foi o Espírito que me tomou, e aí eu não era mais eu. Você está sendo antibíblico, meu. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que eu nunca perco o controle sobre mim. O Espírito de Deus, ele não vem sobre mim para me tomar posse de uma maneira que eu vou fazer coisas que eu não tenho mais controle. Isso não acontece. É Paulo que está falando isso aqui, não sou eu. Sempre o profeta vai ter controle sobre o seu próprio espírito. E por que ele fala isso aqui? Porque ele tinha acabado de dar uma orientação aqui que eu vou ler para vocês entenderem. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, Paulo tinha acabado de orientar, preste atenção na orientação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Que mais? E isto sucessivamente, ou seja, um atrás do outro, e haja quem interprete. Paulo está dando uma orientação para o culto. Ele está dizendo: irmãos de Corinto, não vem com essa conversa de dizer que vocês não conseguem parar de falar e fica aí todo mundo tem que falar ao mesmo tempo, porque não é assim.
Não é para ser assim. Falem 2 ou 3, sucessivamente, e haja quem interprete. Olha toda a orientação de Paulo para o culto a Deus. Por que Paulo orienta o irmão dessa maneira? Porque o irmão estava com o controle sobre si. Não era o Espírito que chegava e tomava ele e dizia: bora, fala em línguas sem parar, e agora não vai parar mais, não vai ficar o culto todinho falando. Não existe isso. A hora que você quiser parar, você para. É o que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque se de repente, vamos supor, está num culto aqui, tem 2 ou 3 pessoas falando. Se a pessoa vai seguir a orientação de Paulo, ele já vai ficar calado. E vai esperar a vez dele. E como diz no 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se não tem ninguém que tenha o dom de interpretação, então eu fico falando com Deus, comigo e com Deus. Não precisa a igreja toda ouvir, porque a igreja não vai ser edificada. Só eu que estou sendo. É o que Paulo está orientando aqui, não sou eu que estou falando. É Paulo que está dizendo na Bíblia, eu estou só lendo aqui para vocês entenderem o contexto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros o quê? Julguem. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Paulo orienta a igreja para julgar o que estava sendo profetizado pelos profetas. Para que julgar? Para ver se estava sendo realmente de Deus ou não. A igreja tem que fazer isso, não só com relação aos profetas, mas a tudo. Saber se vem de Deus ou não. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aí ele fecha e diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Você entendeu o que Paulo estava querendo explicar? Ele estava dizendo, em outras palavras: irmãos de Corinto, tenham prudência, tenham sabedoria. Vocês podem ter controle sobre vocês mesmos. Parem com essa ideia de achar que tem que ficar essa coisa desordenada e confusa, porque não é assim a vontade de Deus. Então, o profeta, a pessoa tem controle sobre si mesma, irmãos. Não existe isso de dizer que você não tem controle. Quando a gente vê na Bíblia alguém que não tinha controle sobre si mesmo, se você reparar, quem faz isso com as pessoas na Bíblia não é o Espírito de Deus, mas os espíritos malignos. Eles tomavam as pessoas e as pessoas ficavam sem controle. Jogavam as pessoas no chão, joga no fogo, joga na água, como aquele exemplo daquele filho daquele homem que estava endemoniado. O espírito maligno, ele faz isso. Ele toma posse, é uma possessão. Ele se apossa da pessoa e faz o que ele quer. Denegrina a pessoa, humilha, faz dela gato e sapato. Ele toma posse, mas o Espírito de Deus, ele não faz isso. Em todo tempo você tem a liberdade de te deixar o Espírito continuar fluindo ou não. E você analisa isso conforme a situação em que você está. É o que Paulo está ensinando aqui. Então a gente tem que ser prudente, irmãos. Dizer que o Espírito Santo se aposta de uma pessoa e a levar a fazer coisas contra a sua própria vontade, ou que faz a pessoa perder a consciência e agir descontroladamente, é uma afirmação antibíblica, como a gente viu aqui. Agora o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que é o que acontece muitas vezes nas igrejas. Quando alguém é visitado pelo Espírito, sem dúvida algo maravilhoso acontece dentro de você. Você fica eufórico. Não tem como você não ficar emotivo, não ficar alegre, não ficar quase em êxtase, dependendo da visitação do Espírito na sua vida. Então, algo maravilhoso acontece no seu interior. Mas a reação da pessoa ao mover do Espírito é por conta dela. É isso que a gente tem que entender. As pessoas dizem que tudo aquilo que elas estão fazendo ali é porque o Espírito está levando elas a fazer. Não. Você só faz aquilo que você permitisse fazer. É o que Paulo ensina. Como eu ensinei, não existe essa questão de descontrole. Agora o que acontece é que as pessoas estão às vezes
tão emotivas por causa, muitas vezes, de uma visitação de Deus, realmente. E ficam tão eufóricas que elas querem sair gritando, sair pulando, sair se jogando, sair rodando, sair se batendo nos outros, mexendo o braço, chutando, fazendo sei lá o que, imitando animal, porque ele vê alguém imitando um animal. Vixe, isso aqui é legal. Quando alguém está no Espírito faz isso, eu vou fazer também. Aí sai fazendo o que vê os outros fazendo. Então isso, irmãos, muitas vezes é emoção. É a emoção da pessoa tomando o controle, tomando o controle da situação. E aí ela não segue os princípios da palavra de ter ordem, de ter decência, de saber que ela está em público, que não pode trazer escândalo, que aquilo não traz edificação. E aí ela sai fazendo o que dá na telha. E aí nós vemos as coisas mais diversas que você já deve ter visto nos cultos, nas igrejas. Fruto de um agir do Espírito que aconteceu muitas vezes. Eu não vou dizer que toda vez aconteceu, mas muitas vezes aconteceu uma visitação do Espírito, mas a pessoa fica tão eufórica que ela faz coisas que ela deveria se controlar mais, porque ela não está na casa dela, irmãos. E tem coisas ali que não vai trazer edificação para a igreja, nem crescimento para o corpo, nem glória para o nome de Cristo. E as pessoas não se atentam para isso. Irmãos, o Espírito de Deus, para você entender, o Espírito de Deus não leva ninguém a rugir como um leão, uivar, correr loucamente, girar sem parar, dar golpes no ar, cair, rir sem parar, etc. Não, o Espírito de Deus não produz isso diretamente em alguém. Isso são reações das pessoas. Às vezes há uma visitação do Espírito, às vezes não. Mas o Espírito diretamente ele vai produzir isso para quê? Imagine na sua consciência, irmãos. Por que o Espírito de Deus vai levar alguém a ficar rugindo como um leão ou uivando como um lobo? Pare para pensar nisso. Rastejando de quatro na igreja. Como a gente vê uma cantora gospel fez isso no show. E eu vi uma mulher num vídeo no YouTube dizendo assim: Deus me visitou e perguntou assim para mim: você uivaria como um lobo para mim? Aí ela: Senhor, não me peça para fazer uma coisa dessa, pois faça isso para mim. Aí a mulher começou a uivar como um lobo na igreja. Aí, irmãos, pare para se perguntar: você acha que isso glorifica o nome de Cristo? Seja sincero diante de Deus, irmão. Isso glorifica o nome de Cristo? Isso traz glória, isso traz edificação para a igreja? Olha, Deus ele não humilha o servo dele, fazendo ele se parecer um animal, irmãos. Deus ele não faz isso com o servo dele. O único caso que a gente vê isso acontecer na Bíblia, Deus fez isso com Nabucodonosor. Humilhou ele, fez ele se parecer com um animal. Por quê? Porque ele estava soberbo, arrogante diante de Deus. Deus fez isso para humilhar ele. Deus vai fazer isso com o servo de Deus, ridicularizar o servo de Deus assim diante de todo mundo publicamente, fazendo ele se rebaixar e ser como um animal. Eu vi um vídeo, irmãos, onde o homem ele tinha aquelas fitas, que eu não sei como é o nome, que prende da calça assim no ombro aqui, suspensório. E aí ele estava rastejando de quatro no chão e uma outra pessoa segurando na ponta do suspensório como se fosse uma coleira, irmãos, no culto. Você acha que isso é o Espírito Santo que está fazendo? Nós temos que ter discernimento espiritual, irmãos. Às vezes nós vemos pessoas fazendo movimentos frenéticos. Eu estava vendo um vídeo no YouTube que o irmão fica fazendo assim, só, eu penso que ele vai voar, assim, de tanto mexer o braço. E começa a rodar assim, rodando sem parar, rodando, que eu não sei como é que ele não fica tonto. Aí, você acha que o Espírito vai fazer isso? Por que o Espírito levaria alguém? Pare para pensar. Segundo o que a gente vê aqui na palavra, que Paulo ensina, questão de edificação, questão dos escândalos, de dar glória para Cristo. Por que o Espírito levaria alguém a rodar sem parar? Ficar rodando, rodando, rodando.
até cair no chão tonto. Ou fazendo movimentos de karatê, assim, as coisas. Por quê? Pare para pensar por quê. Isso traz edificação em quê? Isso muitas vezes é o descontrole emocional do irmão, irmãos, que não tem maturidade. E até ver outras pessoas fazendo e vai fazer também. E aí tem muita gente que olha essas coisas. Vixe, Deus está visitando mesmo aqui o culto. É fogo mesmo, é fogo de Deus aqui nesse lugar. Aí pensa que o avivamento se mede por essas manifestações. Pensa que isso que é avivamento diante de Deus. A questão da unção do riso. Deixa eu dar uma pequena fala sobre isso aqui. Você pode de repente ter um momento onde você se alegra em Deus grandemente. Isso pode acontecer. E você fica muito feliz. Agora, não me diga que você não tem controle sobre você e que você não aguentou e que você teve que ficar 1 hora sem parar de rir. Irmão, não me diga isso, porque você vai estar indo contra a palavra de Deus. Foi Paulo que disse que o seu espírito está sujeito a você. Não diga que o Espírito levou você a passar 1 hora rindo sem parar, porque o Espírito de Deus não faz isso. Você tem controle sobre você. Você pode estar eufórico, alegre, feliz da vida. Deus fez algo maravilhoso em você. Você está feliz, você dá glória a Deus. Mas a hora que você quiser se controlar porque você acha que aquilo ali não convém, você pode se controlar. Você não é obrigado. Como eu vi num vídeo na internet, no YouTube, do Kenneth Hagin. Um vídeo é 15 minutos. São 15 minutos ele rindo, as pessoas rindo, se jogando no chão, bolando no chão, se jogando uns por cima dos outros. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Eu assisti esses 15 minutos, quase não consegui chegar até o final. Se eu estivesse nesse culto, eu sairia de lá. Eu sairia. Eu me sinto mal, eu não consigo ver Deus nisso. Não consigo. Para mim aquilo ali é no mínimo carne. É meninice. Porque imagine um incrédulo chegando e vendo essa cena. O que ele ia achar? Ele chegando na igreja, vendo um monte de gente, a igreja todinha, se jogando uns por cima dos outros. Como que ele reagiria a isso? Você acha que Cristo está sendo glorificado nisso? Que isso está trazendo edificação para a igreja? A gente tem que pensar sobre essas coisas, irmãos. Especificamente, a gente já está terminando o culto. Deixa eu falar especificamente aqui sobre o cair no espírito, que eu não podia deixar de falar nesse aqui. Esse aqui é um dos principais que acontece. E esse aqui tem muita base bíblica para a gente falar, viu? Eu quero só ler o texto aqui de Apocalipse 1, 17 a 19, quando João cai no chão. Mas tem também textos de Daniel, de Ezequiel, e se não me engano, dos discípulos Tiago, João e Pedro lá no Monte da Transfiguração, se você quiser dar uma olhada depois, que eles tiveram um momento de cair diante de Deus. E eu quero só fazer uma breve análise disso aqui, para você entender esse movimento também. Apocalipse 1, 17 a 19. João falando, diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Preste atenção no que o texto está dizendo. Quando ele o viu, ele caiu aos seus pés como morto. Ou seja, ele desmaiou. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Eu vou ler só esse versículo. E aqui no versículo 17 diz que quando João vê Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. Ou seja, assim como Daniel, João desmaiou por causa do impacto ali da glória de Deus. Não foi algo causado por Jesus. É isso que eu quero mostrar para vocês. A prova disso, que não foi causado por Jesus, é que logo o Senhor põe a mão sobre ele, porque não queria que ele permanecesse naquela situação, para levantá-lo,
Porque Jesus veio não para derrubar ele. Jesus veio para falar com ele, para trazer uma revelação para ele. Só que quando Jesus apareceu, a glória foi tão grande que o homem caiu no chão. Mas aí Jesus toca aqui com a sua destra nele, dizendo: não temas, eu quero falar com você. E levanta João de novo, acorda ele e levanta ele. Você vai ver muito semelhante acontecendo com Daniel e com Ezequiel. O que nós vemos nisso aqui, irmãos? Você vê pela Bíblia que Deus, ele não tem o propósito de derrubar ninguém. Deus, ele não quer derrubar ninguém, não. Por que Deus vai derrubar uma pessoa? Eu vou derrubar aqui você, eu vou derrubar hoje você aqui. Para quê? Não, irmão, Deus derruba para poder ministrar ali na minha vida, enquanto eu estou ali arrebatado em espírito. Quer dizer que para Deus ministrar na sua vida, só se você tiver caído no chão? João recebeu a revelação aqui de pé, porque Jesus foi lá e levantou ele para dar a revelação para ele. Por que não deu a revelação para ele caído como morto? João lá caído como morto e Jesus revelou as coisas para ele. A mesma coisa foi com Daniel. Deus não tem intuito de derrubar uma pessoa, irmãos. Por quê? Porque isso não tem propósito. Você vê que o Espírito, ele só age com propósito, com um motivo. Por que Deus vai derrubar alguém? Para se perguntar. O porquê que Deus iria chegar e de propósito derrubar alguém. Mas, irmão, alguém pode cair? Pode. É óbvio, João caiu. Como é que eu vou dizer que alguém não pode cair? João caiu aqui diante de Deus. Como é que eu vou dizer que alguém não cai? Agora, meu irmão, eu vou explicar para você o que acontece. Quando a glória de Deus se manifesta, isso não é uma coisa que acontece a qualquer hora também não, viu? Porque a gente vê aí na internet, o cara faz uma fila com 100 pessoas aqui, ó, todo mundo vai cair agora. Aí passa um paletó aqui em todo mundo e cai todo mundo. No culto aqui, o homem faz só assim com a mão, pum, derruba 100 aqui na frente, na plateia. Uma banalização das coisas de Deus. Isso não era uma coisa que acontecia a qualquer hora. Você não via isso acontecendo a qualquer hora na Bíblia. Toda vez que você vê isso acontecendo na Bíblia, aconteceu uma manifestação poderosa, uma visitação tão grande da glória de Deus, que a pessoa não se aguentou em pé e caiu, desmaiou, prostrado diante de Deus. Você vê isso com João, com Daniel, com Ezequiel. Porque o que acontece, irmãos? Irmão, você já imaginou o que é você ser visitado poderosamente pela glória de Deus? Quando a nuvem da glória de Deus desceu lá no monte Sinai, você lembra do que foi que aconteceu? O monte estava pegando fogo, irmãos. O monte estava, a palavra de Deus diz que o monte fumegava e tremia. O monte, irmão, tremia. Você imagina, você que é feito de carne e osso, imagina a glória de Deus te visitando. O monte inteiro tremia, ao ponto do povo de Israel não querer chegar nem perto, dizendo: Moisés, fale você conosco, que a gente não quer ouvir Deus falar não. A Bíblia diz que quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras, sabe o que vai acontecer com o Monte das Oliveiras? Ele vai se partir no meio. Tamanho vai ser a glória de Cristo ali quando Ele colocar os pés sobre o monte. Agora você imagina a glória de Deus se manifestando na vida de um ser humano carnal, fraco como nós, irmãos. A nossa carne às vezes não suporta. É isso que acontecia na Bíblia. Não era que Deus queria derrubar a pessoa que não suportava a manifestação da glória de Deus. Eu lembro do testemunho de um irmão, Paul Washer, não sei se vocês conhecem, ele dizendo que muitas vezes clamando a Deus que Deus visitasse ele, que Deus falasse com ele, que ele queria que Deus visitasse ele, e ele ainda orava assim: Senhor, já se passou 90 dias, eu estou esperando o Senhor me visitar. Já se passou 100 dias, eu estou esperando o Senhor me visitar. Teve um dia que ele estava no quarto dele orando. Ele disse que Deus visitou ele de uma maneira tão poderosa que ele caiu no chão e ficou como um feto, se retrocedendo no chão. Tamanha era a glória de Deus manifestada na vida dele. O ser humano não aguenta. O que acontece é isso, uma verdadeira manifestação do Espírito. Agora, dizer que o Espírito de Deus vem porque Ele quer derrubar, nós não vemos isso na Bíblia. O cair é uma consequência e de uma manifestação verdadeira de Deus. O que a gente vê muitas vezes hoje
são muitas pessoas caindo porque estão vendo os outros caindo, porque o pregador está querendo que elas caiam, porque as pessoas estão sendo induzidas a cair. Às vezes as pessoas vão fazer oração nos outros, não sei se você já viu, já é empurrando a cabeça do irmão assim já tipo dizendo assim, cai miserável, embora não está fazendo o que ele quer. Só falta dizer isso. E aí a pessoa vai para trás e ela já está vendo um bocado caindo aqui ao redor dela. E aí ela pensa assim, rapaz, está todo mundo caindo aqui, o irmão está empurrando a minha cabeça, já tem um irmão atrás aqui para me segurar, eu tenho que cair também. Se joga para trás. Às vezes, eu estou dizendo que toda vez acontece isso não, mas às vezes a pessoa se deixa levar pelo calor do momento, pela indução do pregador, de quem está dirigindo o culto, pelo emocionalismo, por ela achar que todo mundo está fazendo, então ela tem que fazer também. E aí, às vezes, causa-se esse alvoroço que a gente vê nas igrejas e que muitas vezes não traz edificação nem glória para o nome de Cristo. Quem a gente vê na Bíblia, irmãos, derrubando as pessoas, é o diabo. Se você olhar na Bíblia, estou dizendo na Bíblia, quem derruba as pessoas é o diabo. O diabo joga no chão mesmo. Ele derruba mesmo, porque ele quer humilhar. Ele quer botar a pessoa no chão. E tem textos bíblicos que mostram isso. Como daquele filho daquela pessoa que foi clamar a Jesus porque o filho dele estava endemoniado e o demônio jogava uma hora no fogo, jogava na água, queria matar o menino, jogando o menino que nem joga um boneco. O diabo faz isso. Agora Deus, ele vai fazer isso com você de propósito para quê? Para lascar sua cabeça no chão? Para você se machucar? Por que Deus vai fazer isso de propósito? Isso é uma consequência que acontece com uma verdadeira manifestação da glória de Deus. E para finalizar, eu quero só ler o 33 aqui e o 40 do mesmo capítulo 14, que diz assim, 33 e o 40. Porque Deus não é de confusão, ou seja, de desordem, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí o 40 diz, tudo porém seja feito com decência e ordem. Então, irmãos, o culto tem que ser agradável a Deus. Conforme os textos citados aqui, tem que haver decência, ou seja, algo segundo os bons costumes, que não traz escândalo, que está dentro do bom senso. E tem que haver ordem. O que é ordem? É algo que está em harmonia, organizado, que não é como se fosse uma Babel, onde todo mundo faz o que quer e ninguém se entende. E é aquela coisa louca, assim, parece que todo mundo está ficando louco e ninguém sabe o que está acontecendo, o que Deus está fazendo ali. Não é para ser assim. Tem que haver ordem, decência. Paulo tinha acabado de explicar isso aqui no culto que eu li para vocês. Não pode ser cada um por si, fazendo o que bem entende, o que dá na telha, e muitas vezes segundo as suas próprias emoções. Nós temos que ser como um corpo, funcionando em harmonia, dando glória a Deus e servindo de edificação para a igreja. Servindo de edificação uns aos outros. Agora pare e reflita. Quando você vê um culto desses aí do reteté, parece haver ordem e decência ali? Há harmonia ali, em muitos daqueles cultos que a gente vê? Ou é cada um fazendo o que lhe agrada? O que você acha que é? Tem coisas que a gente vê na internet, irmãos, que é chocante. Que você fica se perguntando se aquilo ali realmente foi uma igreja. Porque são coisas assim, sem ordem nenhuma, sem decência nenhuma, sem harmonia nenhuma. E as pessoas seguindo suas próprias emoções. E, irmãos, para finalizar, deixa eu dizer só uma coisa aqui para você. Um minutinho. As pessoas hoje pensam que avivamento é esse movimento dessas coisas, pensam que isso é avivamento. Isso muitas vezes é fruto da carne, de emocionalismo, de falta de controle, de imaturidade. Sabe qual é o verdadeiro avivamento? É pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, é pessoas mudando de vida, pessoas crescendo espiritualmente, pessoas sendo usadas com os dons de Deus poderosamente, e a igreja, pessoas se
aproximando mais de Deus, querendo se consagrar mais, querendo servir mais, querendo se achegar mais ao Senhor. Isso é que é um verdadeiro avivamento, irmãos. É um avivamento onde há pregação poderosa da palavra, onde há oração incessante, onde há busca pela face de Deus, onde há pessoas adorando em espírito e em verdade, pessoas se quebrantando, se prostrando, chorando, renunciando sua vida errada, pedindo a Deus que lhes transforme, que abençoe suas vidas, que leve elas a ser diferentes. Isso é um avivamento, irmãos. Agora a gente vê muitas vezes nessas igrejas as pessoas fazendo tudo isso, e a igreja é imatura, é carnal, não cresce, não é edificada. Por quê? Porque muitas vezes não é o Espírito. Um dos irmãos que foi participante desse movimento na igreja de Toronto, ele tem uma carta dele na internet, se você quiser ler, chamada A Decepção de Toronto, onde ele relata o quanto ele se arrepende de ter começado esse movimento lá. E ele disse que a igreja, depois que começou isso, caiu num declínio espiritual tão grande como ele nunca tinha visto. Não havia mais palavra, não havia mais doutrina, não havia mais temor. Era só esses movimentos, porque achava-se que só isso aqui era que era agradável a Deus. E as pessoas definhando na sua vida espiritual. Então, irmãos, vamos ter discernimento de Deus, vamos seguir a palavra, vamos saber analisar as coisas com maturidade, para ver se algo realmente está sendo de Deus ou não. Porque a Bíblia, como a gente viu aqui, tem orientações para nós, irmãos. A Bíblia não nos deixa às cegas, não. Amém? Então vamos estudar, vamos ler a palavra e prestar um culto agradável a Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.